Áudio. Bom dia, agora sim. Tudo bem, gente? Muito bem. Muito bem. Jesus friend sinners, né? Jesus amigo de pecadores. E aí, galera? Começar cantando essa música logo de manhã. Hoje, hoje comemoramos a ressurreição de Cristo, né? Olha aí, que beleza. Estão animados com isso, queridos? Muito bom, né? Muito bom saber que o Senhor é amigo, é nosso amigo, né? Tem um texto interessante que Jesus fala: não tenho vos chamado mais de servo, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu tenho vos feito conhecer dos mistérios do reino, né? Então, olha só, somos amigos de Jesus porque nós ouvimos a sua mensagem, aprendemos a sua mensagem, né? Muito bem. E aí, Silviane, bom dia. Zaf, Val, Jacione, Levi Soares. Todo mundo tá chegando aí, né, gente? Essa música é muito boa, o Azaf. É uma das melhores bandas aí do mundo, na minha modesta opinião, de letra e musicalidade, né? Chama Casting Crowns. Muito bom. Quem puder, compra aí todos os CDs, porque vale muito a pena. Um trabalho muito legal que eles têm lá. Beleza, gente? Está todo mundo aí? Tá chegando, né? Estamos aqui na aula de Gálatas, né? A Epístola de Gálatas, falando um pouco sobre as perspectivas aí de Paulo, dos Gálatas, né? O que estava acontecendo na igreja. Estamos aprendendo algumas coisas aí nas últimas semanas, tá bom? Como é que você tá aí? Parece que agora liberaram, né, gente? Liberaram de novo. O ministro liberou os cultos públicos, né? Cultos e missas, né? É óbvio que para hoje não dá para a gente organizar isso. Vamos conversar com o Creuza aí. A gente vê quando que a gente volta, né? Ver quando que a gente volta aí. A perspectiva dessa decisão já é uma perspectiva constitucional, né? Na verdade, nunca poderia ter sido proibido, né? Constitucionalmente tinha que ser voluntário, né? Então você fechar a igreja por voluntariado, né? Por opção própria, né? Por consciência, né? Não por ordem da justiça, né? Porque na verdade a gente já tem por lei garantido o direito ao culto, né? Independentemente do que estamos vivendo, a Constituição é maior do que qualquer decreto, qualquer decisão monocrática, né? Muito bem, mas agora a gente parece que liberou de novo, não sei até quando, porque tem que passar pela plenária, aquela coisa toda burocrática, né? Mas por enquanto as igrejas e os cultos, né, os cultos religiosos e as missas podem voltar a acontecer. Tá uma bagunça, né, gente? Tá bagunçado o negócio. Paola, bom dia, Paola. A galera vai chegando aí. Enquanto a gente vai começar orando, né? Orando, como costumo dizer, não por costume, mas por necessidade, ainda mais nesse tempo maluco que estamos vivendo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Te louvamos por esse dia tão especial. Nós relembramos, comemoramos a ressurreição de Cristo, a tua ressurreição, Senhor. O que nos dá vida, o que nos dá esperança, o que nos dá salvação, o que nos dá o perdão. Né? A sua ressurreição é o clímax do cristianismo, porque somente através da tua ressurreição é que tudo foi realmente providenciado para nós, a vitória sobre a morte, o perdão dos pecados, a justificação, enfim. A tua ressurreição nos traz a convicção de que também um dia estaremos contigo, um dia seremos ressurretos, receberemos um novo corpo, enfim, estaremos contigo nos céus, porque isso também é uma promessa do Senhor.
mesmo tempo, o Senhor voltará para nos buscar, porque esse também é uma promessa do Senhor, então nós queremos te agradecer nessa manhã, porque o Cordeiro de Deus veio e consumou os seus planos em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, nós te louvamos por isso. Um tempo que a gente está vivendo tão difícil do mundo, que seja um dia onde a tua esperança chegue aos lares daquelas pessoas tristes por perdas dos seus entes queridos, tristes por não enxergar uma esperança no mundo em que vivem, sem te conhecer. Então, que esse domingo seja um domingo onde aqueles que não te conhecem possam perceber, em meio a toda essa confusão que vivemos, a necessidade, a vitalidade que existe em andar contigo, entregar a vida para ti, em te conhecer, em ter uma vida debaixo da tua mão poderosa, Pai. Obrigado por essa manhã, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Então vamos lá, né? A gente estava aí, capítulo 2, semana passada, né? Gálatas, capítulo 2, finalzinho do capítulo 2, né? A gente passou ali pelo aquele texto que Paulo confronta a Pedro, né? Paulo confronta a Pedro porque Pedro estava fazendo algo que era reprovável, né, no cristianismo, né? Você vê que Paulo, a gente viu semana passada muito disso, né, que Paulo era muito zeloso. Paulo era muito zeloso antes de se converter, né? Com a lei ele era muito zeloso, tanto que ele matava crentes, né? De tão zeloso que ele era nesse sentido de religiosidade, né? E ele se converte, esse zelo de Paulo, essa coisa que é pessoal, né? É particular, é uma característica de Paulo. Ele leva isso para o cristianismo, ele se torna um grande zeloso, do cristianismo, da palavra de Deus, e por conta disso ele é muito, ele se demonstra muito zeloso por estar fazendo, pregando aquilo que realmente deveria, né? Tanto que ele vai em Atos, né? Ele vai até os apóstolos, se encontra com os apóstolos, né? E questiona, pergunta, tenta ali comparar, né? Tenta comparar o que ele aprendeu, o que ele estava pregando com aquilo que os apóstolos estavam pregando. Aqui no começo do capítulo 2 mostra, né, que ele volta 14 anos depois, né, para Jerusalém, versículo 1, né, e aí ele fala, a partir daí da revelação, vai falando, vai dando esse peso, né, para a sua pregação, dizendo que a pregação dele não vinha de homens, de ensino humano, mas que vinha do próprio Deus, era divina, né? E ela foi aprendida, ela foi ensinada para ele através de revelação. Ele usa essa palavra algumas vezes, dando esse peso divino para a mensagem que ele pregava. E aí, paralelo a isso, a gente vê os textos de Atos, quando ele se encontra com os apóstolos e compara ali, né, a mensagem que eles estavam pregando, ele recebe todo o apoio e tudo mais. E aí ele continua, né, no versículo 5, ele fala que não cedemos a eles, né, por um momento, né, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Né? Ele está falando dos judaizantes que queriam impor para os gentios, para os novos convertidos, né, para os cristãos, regras do judaísmo. Né? Então Paulo fala que ele não vai ceder, ou que eles não estavam cedendo a esse tipo de ensino, né? Mas que preservaria a verdade das boas novas que eles ouviram do próprio Jesus, né? E que agora era uma mensagem dos apóstolos, né? Para os seus discípulos, né? Então, a partir daí, a gente percebe o zelo de Paulo, e a gente percebe o maior zelo ainda de Paulo, não só na igreja, mas também quando ele questiona um dos líderes da igreja primitiva, né? O próprio Pedro. Quando ele percebe em Pedro
uma postura diferente, desigual com a mensagem do Evangelho, né? Então você percebe ali a partir do versículo 12 que ele vai contar o que estava acontecendo, né? Pedro, na ausência desses judaizantes, desses líderes, Pedro sentava com gentios, né? Comia com gentios, né? Tinha relacionamento com gentios, mas quando esses líderes se aproximavam, esses que pregavam a circuncisão e tudo mais, ele se afastava dos gentios, né? Ele se afastava dos gentios e Paulo questiona, né? Paulo exorta Pedro dizendo que isso era típico era uma atitude típica da hipocrisia dos fariseus, né? Dos líderes judaicos, os, os enganadores, né? Os políticos judaicos, né? Então Paulo ele exorta Pedro aqui, dizendo que é hipocrisia, e ele observa que Tiago, né, Tiago era um desses cristãos convertidos dos gentios que não tinha sido circuncidado, né, que não tinha sido circuncidado. Então Pedro ele estava com medo dos judaizantes porque os gentios não estavam sendo circuncidados. E ele não queria ali, provavelmente, uma questão política, né, de aceitação ou de, sei lá, da parte de Pedro, assim, de falta de entendimento, né, falta de foco ali no que ele estava fazendo, né. Imagina isso, Pedro, após a ressurreição, após o advento de Atos, após as suas pregações, Pedro ali com medo de homens, né? Você vê como é que são as coisas? Pedro com medo de homens, né? Então, a partir daí, a gente viu algumas coisas, né? Semana passada, a própria validação de Paulo do seu ministério, né? Ele vai falar ali, olha, a partir do versículo 15, você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores como os judeus consideram os gentios, né? E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Versículo 17. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável pelo nosso pecado? É a pergunta retórica dele, né? Ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei, que já destruí, não faço de mim mesmo transgressor da lei? Pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Esse texto é fantástico, porque a partir do momento que Paulo fala da hipocrisia de Pedro, ele fala da coerência da sua vida, né? Talvez hoje em dia fosse encarado isso até de forma hipócrita, né? Quem é você? Ou sei lá, né? Alguns diriam, mas aí você tá querendo dizer que você não tem pecado nenhum? Todo mundo é pecador, todo mundo é miserável. Paulo está falando de outra coisa aqui, né? Está falando de uma perspectiva de uma vida piedosa, né? E obediente, né? Então, ali, ciente das suas limitações, dos seus pecados, Paulo está falando de uma vida cristã e ele põe em destaque, essa é a questão, né? Paulo põe em destaque a sua
o valor da fé, o valor da sua fé. Né? Paulo põe em destaque o valor da fé. Ou seja, ele está falando de uma fé que perdoa ou justifica o pecador. Né? É disso que Paulo está falando. Olha que interessante. Vê quantas vezes aí, só nesse versículo, gente, ele repete a palavra justificado. Né? Então Paulo está falando, está dando destaque ao valor da fé, pela qual, né, nós somos salvos pela fé, né, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Né? Você, pela fé, a fé é um instrumento, né? Nós usamos a fé, nós recebemos essa fé de Deus, né? Somos salvos por causa da graça dele. A graça dele é conosco e a nossa tarefa é crer até a fé que Deus nos deu. É uma fé que ela se encontra com essa graça, né? A graça de Deus de oferecer, de dar, de entregar, de nos justificar, né? E nós recebemos isso pela fé. Ele destaca esse valor, né? Essa fé em Deus, ela extrapola um conhecimento cognitivo, né? Ela extrapola uma posição, uma postura, ela extrapola um título, né? Extrapola uma função na igreja. Né? Veja que ele tá interpelando Pedro acerca disso. Né? Ele está encostando Pedro na parede e dizendo, olha, alguma coisa acontece essas pessoas que receberam essa justificação. Né? Então, quando você se afasta dos gentios, em outras palavras ele está falando isso, né? Quando você se afasta dos gentios, por medo dos homens, dos líderes judeus, você está dizendo que praticamente você está concordando com eles acerca da imposição da circuncisão. Né? Então, por tabela, você está dizendo assim, olha, a fé, ela não é suficiente, né? Você precisa ainda cumprir algumas regras, como os judeus estão dizendo. Então Paulo está continuando o seu discurso aqui, né? Nós somos judeus, mas olha, tem as pessoas gentias, né? Que são salvos pela fé também, como nós. Nós éramos escravos da lei, hoje nós somos escravos da lei. Olha, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Né? Então, desde o começo foi assim. Todos os judeus deveriam crer dessa forma, que a lei não justifica o pecador, não justificava e não justifica. Né? A gente está falando de um prisma judaico, mas também de um prisma cristão, porque aqui Pedro já era cristão, Paulo já era cristão, e estava impondo regras, estava sendo conivente com essa imposição de regras, né? Pedro estava sendo conivente com essa imposição de regras para os gentios, e Paulo está lembrando, olha, nós quando éramos judeus, né, já sabíamos que a lei não justificava ninguém. Por que agora a gente vai se perder nesse conceito, né? E aí ele acrescenta, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus. Você vê que ele coloca o Cristo na frente, né? E depois ele repete Cristo de novo, né? Ele coloca o Cristo na frente, essa ideia de mostrar quem é esse Jesus, né? Divinizar, vê que ele tá nesse caminho, né? Divinizando a sua mensagem, divinizando quem o enviou, né? Divinizando essa mensagem do reino, né? E divinizando a Cristo, né? Então ele está colocando o Cristo na frente de Jesus, né? Você percebe que os autores bíblicos, quando querem dar uma ênfase, né? Eles colocam à frente. Sei lá, talvez, imagina assim, na igreja que tivessem lá alguns Márcios. Eu vim de uma igreja que tinha acho que 6, 7 Márcios, né?
E aí tinha que chamar, por isso que me chamam de Márcio José, né? O único que me chamava de Márcio José era meu pai. Até hoje, né? Meu pai me chamava de Márcio José. Mas poucas pessoas me chamavam de Márcio José. Na igreja começaram a me chamar de Márcio José e eu adotei Márcio José, né? Porque na igreja tinham 6, 7 Márcios. Então, Márcio, olha 6 para trás, né? Então, olha um 6 para trás. Então é mais ou menos isso, né? Você usar o José no Márcio para identificar que Márcio que você está falando, né? Eu tinha um amigo até que me chamava de José Márcio. Ele jogava, botava o José na frente, porque aí diferenciava do Márcio, né? Então talvez aqui é uma explicação rasa, né? Mas é essa ideia, né? De trazer o Cristo para frente para mostrar quem é esse Jesus, né? Aí ele fala assim: também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé no Cristo, né? No Cristo, no Messias, no Salvador. A fé é nele. Não é em regras, não é em leis, não é em obras. A fé é no Cristo. E veja que essa fé não por obras da lei, né? Não é a lei, não são o cumprimento das regras que produzem essa fé em nós, né? Pois a obra da lei, ou as obras da lei, pelas obras da lei, ninguém será justificado, né? Não há nada que possamos fazer, nenhuma atitude nossa, nenhuma regra a se cumprir, nenhuma prontidão, nenhuma prática religiosa, nada disso justifica ninguém, né? Pelo contrário, somente a fé no Cristo. Somente a fé no Cristo. Veja que aqui é uma questão bem delicada, né? Bem sutil aqui. Porque mesmo para nós, irmãos, a gente tem assim uma tendência de criar o nosso Deus particular, né? A gente cria o nosso Deus particular, a gente cria as nossas regras particularmente, né? A gente cria os nossos ritos, não é? Então, quantas pessoas querem impor para outras o seu Deus, as suas regras, os seus ritos, né? Então, alguém vai dizer assim, olha, a Bíblia diz tal coisa, a pessoa fala, eu não entendo assim, né? Porque há essa tendência das pessoas entenderem o que querem, ou assimilarem, ou, né? Sabe aqueles versículos favoritos que a gente tem, né? Todo mundo tem os versículos favoritos, os seus textos favoritos, né? E a gente meio que se arma com aquilo ali, né? Então a gente, nesse processo, né, vai criando, vai montando um Deus Frankenstein, que muitas vezes é diferente do que o que a Bíblia está dizendo. Tem gente que tem medo que Deus é um Deus tirano, por exemplo, né? Tem muitas igrejas aí que dizem que Deus é um Deus tirano, ou seja, tem igreja que diz que o homem não pode, tem que dormir. Uma vez eu conheci uma história de um pastor de uma igreja pentecostal que ele foi expulso da denominação porque descobriram que ele dormia de bermuda, de short, sei lá o que era. Ele tinha que dormir de calça e camisa social, parece. Por quê? Porque se Jesus voltar e ele estiver de bermuda, ele fica, ele não vai. Você acredita nisso? Pois é. As pessoas criam o seu próprio Deus, né? Tem gente que fala assim, não, Cristo é só amor. Né? Esse negócio de disciplina dos filhos, esse negócio de disciplina na igreja, isso aí é coisa contextual, é coisa né? É coisa lá do contexto da Bíblia, é coisa antiga, mais de 2000 anos atrás, o mundo mudou, né? Então aí começa a abrir mão, começa a subjetivar a verdade bíblica, né? E troca
pela sua própria verdade. Não é o que Paulo escreve a Timóteo, por exemplo? Nos últimos dias, pessoas serão arrogantes, prepotentes, orgulhosas, mais amantes de si mesmo do que das leis de Deus. Não é? Então, é disso que a gente está falando, né? As pessoas acabam, por pouco envolvimento com o cristianismo, com a palavra de Deus e tudo mais, acabam conhecendo Deus aos pedaços, né? Então a pessoa não tem uma visão de quem é Deus. Ela conhece alguns pedaços, né? Ela sabe alguns pedaços de Deus. Ó, Deus é fiel. Aquilo que interessa, né, muitas vezes, né? Deus é fiel, então eu oro a Deus, me ajuda aí, estou desempregado, Deus deu um emprego, olha aí, Deus é fiel, Deus me deu um emprego. Entendeu? A pessoa vai usando ali algumas características de Deus. As pessoas são tentadas a buscar em Deus aquelas coisas que são interessantes para ela, né? Então, assim, eu preciso de um relacionamento amoroso, eu preciso casar. Aí a pessoa vai lá na reunião do. Como é que era lá? Que aquela igreja fazia lá era. Quer namorar. Não, quer morar comigo era um programa de TV, né? Não me lembro, tinha uma igreja que fazia lá sessão não sei do que lá. Vocês colocam aí que eu vou. Escrevam aí que eu não me lembro agora. Aí você vai para um culto onde alguém vai promover um evento e aquilo ali vai te dar a pessoa para você casar e tal. Então, assim, as pessoas vão pegando, né? Olha, eu vou na igreja, eu vou naquele encontro porque ali eu vou encontrar uma pessoa perfeita para mim, né? Então a pessoa faz isso, a pessoa precisa de uma condição melhor financeira, então ela vai lá dar um valor para receber 10 vezes mais, então ela usa também Deus financeiramente para ter uma ascensão financeira. A pessoa usa Deus, vai lá e ora quando precisa do emprego, mas aí depois tem um emprego, ganha muito dinheiro e esquece de Deus, né? Então você vê como as pessoas vão catando informações sobre quem é Deus, vai tentando usar aquilo a seu favor, né? Então isso não é necessariamente conhecer a Deus. Isso não necessariamente é se relacionar com Deus, né? Então você vê que as pessoas essas pessoas que são assim, que buscam proveito em Deus, acabam achando que realizar atividades, obras, regras, é um modo de agradar a Deus e é um modo de receber a justificação, né? Existem pessoas que falam assim, poxa, Madre Teresa de Calcutá, como essa mulher pode ter ido para o inferno? Né? Não sei se foi ou não, sei lá. Pode ser que tenha sido salva, não acho que seja impossível, não. Mas assim, as pessoas falam, como que essa pessoa pode morrer porque ela pode ter ido para o inferno se essa mulher fazia tanto bem para a humanidade, né? Teve a gente conhece pessoas, né, que falam assim, não, eu sou uma pessoa muito boa. Uma vez eu conversando com uma mãe e eu estava falando sobre disciplina, né? Porque o filho era bem birrento e tudo mais, causava até vergonha, a Bíblia fala disso, né? O filho quando os pais retêm a vara, o filho envergonha os envergonha, né? Então eu estava falando sobre isso, sobre disciplina, que o livro de Provérbios é cheio de informações sobre disciplina de filhos, né? E aí quando você diz não para essas disciplinas, você corre o risco de estar escolhendo características desse Deus, porque nosso Deus, desde o começo até o fim, desde Gênesis a Apocalipse, você vê Deus que é amor, mas também que é justiça, né? Que permite consequências de pecado, que determina, às vezes, até coisas ruins na vida, né? Consequências dos nossos pecados ou não, mas que Deus sabe como as coisas ruins contribuem para o bem daqueles que o amam, né? Você vai lembrar por exemplo, de Jó, né? Quando Jó fala para sua mulher assim, pô, nós aceitamos as coisas boas de Deus, por que não aceitar as coisas ruins, né? Aceitamos o bem, por que não vamos aceitar o mal, né? Então isso acontece. E aí eu conversando com aquela mãe,
Eu disse para ela, olha, acho que você está na hora de começar um processo de disciplina do seu filho, né? Por quê? Porque a Bíblia ensina que a punição física, claro que não estou falando de uma surra aqui, né? Os ignorantes vão falar, mas sei o quê, tá apoiando bater, surra. Não, não é disso. Disciplina é uma coisa específica, né? A Bíblia ensina a fazer isso com a vara, né? E a Bíblia não fala para você surrar, para você machucar seu filho, mas ela fala para você fustigar o seu filho. E é um processo de ensino, né, de educação. Então não é só disciplinar. A disciplina não é só o contato da vara com a criança, mas é todo o processo, né, a conversa, o conselho, a correção verbal, o ensino bíblico, né? Então a vara é só uma parte da disciplina, né? E lembrando que a disciplina também é para os pais, né? Naquele momento ali você está testando sua paciência, o seu cuidado, o seu amor, você não fazer aquilo com raiva. A disciplina também é para os pais, né? A resposta da mãe falou assim, não, eu sou uma pessoa muito boa, eu não consigo disciplinar minha filha, né? Aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Fiquei pensando nisso, porque talvez seja esse caminho aqui, né? A pessoa que quer realizar obras de bondade para se justificar. Às vezes não é porque ela é uma pessoa boa, não. Eu não estou duvidando que ela seja uma pessoa boa. Estou dizendo assim, que a justificativa, sou uma pessoa boa, depende para quem. Porque para a filha, para o filho, essa pessoa não está sendo boa, segundo a Bíblia, né? Porque ela está deixando de ensinar ao filho o caminho e que deve andar. Que a Bíblia diz que também acontece através da disciplina. Você vê como é que são as coisas, né? Então, ninguém é justificado pelas suas obras, porque quando a pessoa fala assim, eu sou muito boa para disciplinar o meu filho, ali ainda existe uma autojustificativa, né? É uma autojustificativa. Ela está tentando se mostrar uma pessoa melhor do que realmente é. E nós só somos considerados bons pelo que Cristo fez na cruz. Não é por algo que nós fazemos ou deixamos de fazer, né? Então, as pessoas procuram pedaços em Deus, né? A Arit escreveu aqui, é terapia do amor, é isso aí mesmo, Arit. A terapia do amor, você vai num lugar e você usufrui daquele culto, daquela coisa para beneficiar uma área da sua vida, né? Você vai nesse intuito, você não vai de cultuar, de agradecer, de oferecer para Deus, você vai na intenção de receber algo. Sendo que pode ser que existam algumas coisas em você que você precisa mudar. E aí quando você faz isso, você vai até um lugar, receber uma pessoa perfeita para o seu proveito, talvez você ainda está pensando que não exista ninguém no seu nível, né? Que você precisa ir na igreja lá e achar alguém num momento especial, específico, para produzir essa pessoa, né? Porque você já está pronto e o outro não está, então você precisa daquele evento miraculoso para gerar alguém tão boa, né? Ou que seja suficiente para você, né? Veja que isso ainda é uma tentativa de autojustificativa, né? A gente ainda está nesse caminho aí, né? A gente tem que tomar muito cuidado nisso, né? É essa a ideia da palavra, né? Tornar justo, né? Tornar justo, pronunciar alguém justo. Veja, não é possível nós nos tornarmos justos, né? Nós realizarmos algo em nós mesmos para que a gente se torne justo, né? Não é possível agora eu vou orar 5 horas todo dia e aí eu começo a me sentir mais espiritual que as outras pessoas, né? Aquela reunião que a pessoa que ministra, ela parece que tem um poder, né? Uma mística maior do que os outros, a oração dela é mais forte, né? Não, vamos chamar o pastor para pregar aqui no aniversário. Vai ter o aniversário e naquele momento ali vai ter uma oração pela criança,
Aí tem que ser o pastor, porque o pastor tem uma oração melhor, mais poderosa. Gente, balela. Bobagem isso daí. Né? Você vê que não existe uma forma de você se auto-justificar. Não é o fato de você ser pastor, ter estudado para ser pastor, ou ser ordenado pastor, que aquilo vai te tornar alguém mais especial do que os outros da igreja. Não, senhor. Não existe isso, né? E também, você também não tem a capacidade de declarar alguém justo. Né? Sabe aquele negócio do não julgueis para que não sejais julgado? Né? Geralmente a gente leva esse não julgueis para que não sejais julgados para o lado ruim. Né? Então, julgar para a gente, normalmente, é dizer que uma pessoa não presta, ou que ela fez alguma coisa de errada, ou tem uma percepção, depreciativa sobre alguém. Né? Mas julgar alguém pode ser também você dizer que aquela pessoa é melhor do que ela é. Sacou? Então você dizer assim, ó, aquela pessoa ali sei lá, a vida dela é meio torta. Não sei não confio muito naquela pessoa. Isso você pode estar julgando. E se você disser, caramba, aquela pessoa é crente, hein? Aquela ali é firme de verdade. Isso também pode ser julgar. Né? Isso também pode. Você pode estar julgando aquela pessoa muito mais do que realmente ela merece. Então as pessoas fazem isso normalmente com um líder, com um pastor, né? Veja que tem gente que se autodenomina bispo, se autodenomina apóstolo, né? Se autodenomina alguém superior. Né? Eu tive um sonho e a partir de agora eu serei apóstolo. Não foi um reconhecimento popular, não foi um reconhecimento da igreja, ou uma ordenação do próprio Deus, um chamamento do próprio Deus, né? Uma missão do próprio Deus, uma comissão do próprio Deus. Né? Você não foi comissionado pelo próprio Deus, você não recebeu uma capacitação divina para isso. Você dormiu um dia, acordou e falou, não, na igreja são 5 pastores, então agora eu vou ser bispo e eles vão ser pastores. Né? Aí quando 2 podem se tornar bispo, então agora eu sou apóstolo, 2 são bispos e 2 são pastores. Aí hierarquia montada. Né? Então o cara se autodenomina apóstolo, né? Ele se autodenomina porque aquilo dá um peso maior. Não, eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Né? Você vê que ninguém tem a capacidade de se tornar maior do que é e nem pronunciar alguém maior do que é. As nossas referências são todas bíblicas. Né? O que a Bíblia diz sobre isso? Como é que isso acontece? Como que isso é formulado? Né? Você vê que Paulo ele tá reivindicando de Pedro, exortando Pedro a viver uma vida cristã condizente com a mensagem que ele pregava. E além disso, ele está estendendo isso falando do próprio testemunho de vida, né? Falando sobre o valor de depender de Deus, depender da fé, depender da salvação, da justificação da parte de Deus, não de algo que nós podemos fazer por nós mesmos ou por alguém, né? Então veja, na sequência do texto, né, dos versículos 19 até o 21, ele diz, porque eu, mediante a própria lei, certo? Mediante a própria lei, morri para a lei. Né? Morri para a lei. Aí é interessante a gente olhar a sequência, quando ele fala ali, estou crucificado com Cristo, né? Ele tá dando essa ideia exatamente de que quando Cristo, ele está dando essa ideia exata de que quando Cristo morreu na cruz, ele estava junto com Cristo lá. Né? Ele entende hoje o que Cristo fez lá e como aquilo que Cristo fez lá atrás
traz benefícios para ele hoje, de justificação, de santificação, de perdão, de salvação, né? De vida. De vida. Olha aí nesse texto, nos versículos 19 a 21, olha aí na sua Bíblia, conta ou grifa e marca quantas vezes aparece a palavra vida, ou viver, ou vive. A mesma palavrinha, olha a ênfase que Paulo está dando, né? Então veja, no versículo anterior, nos versículos anteriores, ele dá a ênfase da justificação, de onde vem essa justificação, né? De onde vem essa justificação, através do que vem essa justificação, e aí no versículo seguinte, ele fala o que produz essa justificação, que é dada em Cristo, né? Eu estou crucificado com Cristo. Isso implica em... Ele tá falando justamente de uma vida pontilinear, né? Ou seja, houve um momento em que algo aconteceu na vida dele e a partir dali essa vida se tornou linear ou constante, né? Paulo está falando de algo que acontece na vida de alguém, né? Eu morri lá atrás para a lei, né? Então, eu não olho mais para a lei com a perspectiva judaica, muito menos farisaica, porque Paulo era fariseu, né? Talvez até no sentido pejorativo também, viu, gente? Talvez não existia ainda essa semântica da palavra, né? Mas Paulo já era matador, né? Já era perseguidor, né? Já era hipócrita no sentido de encenar uma vida que ele mesmo não poderia ter, que ninguém poderia ter, que ninguém poderia viver. Esse tipo de santidade, né, não vinha através de uma militância da lei, né, de uma cobrança da lei, de uma supervisão do cumprimento da lei. Aí Paulo achava isso, que isso justificava. Então ele fala, eu morri para isso, morri para a dependência da lei, né? Eu morri para esse jugo da lei, morri para esse peso que a lei traz de insuficiência, incapacidade, né? Veja que o contexto disso é uma igreja que estava sofrendo por conta de pessoas que queriam trazer algumas regras dessa de volta para o convívio da igreja. Inclusive, Pedro, aqui atrás, né, pouquinho antes aí do texto, como a gente já falou, estava meio que cedendo, né? Meio que cedendo ali, meio que titubeando, né? Vacilando nesse zelo pela palavra de Deus, né? Pela mensagem do Evangelho. Né? Então ele diz, eu morri para a lei. Para a lei eu não existo mais. Aquele homem perseguidor, aquele homem zeloso a ponto de matar os outros, aquele homem que não compreendia a aplicação da lei, aquele homem que aplicava a lei segundo seus próprios parâmetros, né? O hipócrita. Eu morri, esse homem morreu para a lei, esse homem não existe mais, né? Esse homem não existe mais. Agora eu vivo, né, a fim de viver para Deus. Eu morri para a lei para viver. Olha que interessante. Paulo está dizendo assim, eu não vivia para Deus. Paulo está dizendo, eu não vivia para Deus. Eu era zeloso tudo isso, dava o dízimo, ajudava, pregava, era líder, ensinava as escrituras, aprendi aos pés de Gamaliel, uma das pessoas mais importantes, né?
do judaísmo, né? Eu era zeloso, enfim, decorava, era fariseu, decorava, tinha decor a lei do Senhor, né? Você vê que ele tinha uma série de rituais, uma série do próprio judeu, né? Do próprio povo, da própria ritualística, da própria religiosidade, né? Ele fala, olha, eu fazia tudo isso, mas eu não vivia para Deus. Eu larguei tudo isso para a partir daí, então, viver para Deus, né? Eu vivo para Deus agora, né? Fecha a porta, por favor, Paixão. Obrigado. Então, larguei tudo agora para viver para Deus. E aí ele diz como que ele largou tudo para viver para Deus. Ele diz, olha, agora eu estou crucificado com Cristo. Eu estou, perceba o verbo, né? Eu estou crucificado, né? Então é um ato contínuo, né? Não é algo só que aconteceu lá atrás. Veja, ele falou lá atrás, eu morri para a lei. E aí? E agora? Agora eu estou crucificado com Cristo. Estou constantemente. Né? A minha vida, a partir de então, é cruz. Eu recebo a vida através da cruz de Cristo, através da vida de Cristo. Então, o que ele está dizendo aí é, olha, eu não fui justificado por mim mesmo, certo? Pelo contrário, eu estou crucificado com Cristo. Estou morto da minha antiga forma de sentir e agir, né? Então, olha que interessante. Paulo se demonstrando transformado por Cristo, não mediante as obras da lei, né? E por isso, então, ele está alertando Pedro, né? Exortando Pedro, né? Falando, poxa, Pedro, nós, olha aqui, ele fala, nós, você e eu somos judeus, né? Olha no 14, quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas obras, disse a Pedro diante de todos, se você, que é judeu de nascimento, vive como um gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Né? Você que era judeu agora vive liberto, agora você está livre desse jugo, desse peso da lei. Por que agora você obriga os gentios a viverem como você vivia? Por que agora você quer impor um peso sobre os gentios que nem você quer mais? Você foi liberto daquele peso. Você vê que era puro medo de homens, né? Que Pedro tinha, né? Aí ele fala, você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores como os judeus consideram gentios. Né? Ou seja, nós sabemos o que eles estão querendo, sabemos o que eles estão ensinando, né? Nós tínhamos uma antiga forma de sentir e de agir. A nossa percepção era toda baseada no que o judaísmo nos ensinava. Não só isso, mas o que o farisaísmo nos passou a ensinar. Então agora nós temos um modo diferente de sentir e de agir. Não é só algo que acontece aqui dentro, mas é algo que acontece fora. Algo que se converte em atitudes. Né? Então ele diz, portanto, já não sou eu quem vive. Não sou eu que estou vivendo. Se eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem estou vivendo. Porque antes eu vivia. E o que isso produzia? Injustiça, vaidade, cumprimento dos seus próprios preceitos, dos seus próprios rituais, das suas próprias percepções. Agora, em Cristo, eu tenho outro jeito de sentir e de agir. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, né? E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, né? Então,
A minha vida agora é uma vida de fé. É uma vida de outro prisma. Eu olho para a vida com outro prisma. Eu olho com outra cosmovisão. Nós estamos falando muito disso, né? De cosmovisão. É outra cosmovisão. Então eu tenho um modo de enxergar o mundo, você tem o seu, todo mundo é formado isso, né? Então a hora, como crentes, é a hora da gente enxergar o mundo não mais como a nossa formação, mas como a Bíblia quer que enxerguemos. Né? Não é a partir de uma visão religiosa, não é a partir de uma visão pragmática, não é a partir de uma visão sociológica, psicológica, não é a partir de uma visão filosófica, mas é a partir de uma visão bíblica. Todas essas questões, elas são colocadas sob a visão bíblica. Você não olha a Bíblia a partir dessas lentes, mas você olha através da Bíblia para todas essas situações. Né? Então, esse viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Quer ver? Que interessante. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se nós somos justificados pela lei, isso já existia antes de Cristo. Para que Cristo morreu então? Né? Se a justiça é mediante a lei, então Cristo morreu em vão. E ele está dizendo, isso é anular a graça de Deus. Né? Isso é anular a graça de Deus. Eu não anulo a graça de Deus. Ela tem um ponto e vírgula. Né? Esse ponto e vírgula indica que a frase seguinte continua falando do mesmo assunto. Né? É um complemento. Né? Então, não anulo a graça de Deus. Verdade. Beleza. Fechou a ideia. Aí ele complementa, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Né? Então, por isso eu não anulo a graça de Deus. Né? Não anulo a graça de Deus porque eu creio que Cristo não morreu em vão. A graça dele é sobre nós. Sempre foi. Não é? Muito bem. Chegamos até aqui, né? Finalizamos o capítulo 2. Se você tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer, escreva aí. Daqui a pouco a gente abre essa oportunidade para ler e tentar responder a sua pergunta. Tá? Mas perceba que aqui no capítulo 2, Paulo está ainda exortando a igreja acerca de questões que estavam sendo impostas pelos judaizantes. Tá? E nós vamos para a segunda parte. A segunda parte dessa epístola, né, a segunda parte de desenvolvimento, que vai do versículo 1 do capítulo 3 até o 5:12. É claro que a gente não vai falar tudo hoje, né, mas hoje a gente vai iniciar aqui essa segunda parte, que começa com uma admoestação. Né? Capítulo 3, versículo de 1 a 5, você pode conferir comigo aí. Ele diz assim, ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Né? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixem-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Né? Aí ele termina esse trechinho no versículo 5. Volto a perguntar, acaso aquele que lhe deu o Espírito e realizou milagre entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Né? É claro que Paulo está fazendo perguntas retóricas, aliás, várias, né?
para mostrar para os Gálatas, relembrar os Gálatas, né? Falando, olha, lembra, lembra qual é a mensagem que está sendo pregada para vocês já, né? Bom, aí a segunda sessão, ela, além dessa admoestação inicial, ela também faz uma consideração sobre a fé de Abraão, né? Isso no versículo 6 ali, a partir do versículo 6. E lá na frente, depois do capítulo 4, versículo 8 até o 5, 12, né? Ele vai falar, o restante da sessão vai falar sobre um convite a permanecer firmes, né? Então Paulo vai agora admoestar, vai dar um exemplo, né? Vai usar o exemplo de Abraão, e no final ele vai trazer uma mensagem de encorajamento, e é o que a gente vai ver durante essa segunda secção, essa sessão todinha, tá? Então, hoje nós vamos começar aqui por essa admoestação, que é o comecinho, né, do nosso texto aí. Então, ele usa duas palavras interessantes aí, né? A primeira delas é chamar os Gálatas de insensatos, certo? Insensatos, que nada mais é do que tolo, né? Então a Bíblia ela é muito Provérbios, né? O livro de Provérbios fala muito sobre isso, né? Sobre o homem sábio e sobre o homem tolo, né? E vários textos ali, vários provérbios fazem essa comparação, né? Fazem essa comparação e colocam esses dois nos extremos, né? Ou você é sábio para depender de Deus, confiar em Deus, ou você é tolo a ponto de deixar de confiar em Deus. Espera só um segundo, gente. Meu cachorro está chorando aqui, eu vou botar ele para fora. Ai, 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 vai entender, né? A Tati veio aqui para tirar ele não quis sair agora. Então eu estou dizendo que Paulo chama os Gálatas de tolos, ou seja, aquele que está baseando a sua fé, a sua percepção da vida, não em Deus, não no temor de Deus, não numa perspectiva bíblica. Ele fala, ó, quem os enfeitiçou, né? Quem os fascinou, né? A palavra aí é como se alguém difamasse, né? Alguém, é como se você falasse mal de alguém, né? É a atitude de alguém enfeitiçado, ela tem essa atitude, né? De maledicência, né? De difamação de alguém, né? De prejudicar alguém, né? Então é uma pessoa que está encantada, né? A pessoa que sofreu um encantamento, né? A pessoa que foi enfeitiçada, né? Essa palavra, a pessoa que perdeu assim os sentidos, né? Que perdeu a percepção real assim da vida, né? E acaba se perdendo aí por conta de feitiço de alguém, né? Alguém que contou ou que ficou ali, é a ideia de alguém que fica ali no seu ouvido falando coisas, né? Contradizendo e difamando alguém, né? E aí você acaba se envenenando também, né? Às vezes você gosta da outra pessoa, mas aí aquela outra pessoa fica aqui falando e você começa a pegar raiva da outra, sabe como que é isso, né? E aí você fica envenenado, você fica envenenado acerca daquela outra pessoa, né? Então ele está dizendo, olha, Gálatas, quem os envenenou, quem encantou vocês, né? Quem enfeitiçou, quem que ficou ali, ó, contando mentiras, inventando coisas no seu ouvido, quem que ficou, para quem você deu tempo, né? Ali no seu ouvido, o que você
tolerou ali, ó, sendo falado durante tanto tempo no seu ouvido, que te enfeitiçou, né? Que te envenenou. Isso é algo incrível, né? Como Paulo escolhe as palavras, né? Ah, e ele ainda pergunta, né? Quem fez isso ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Né? Quem fez isso com você, uma pessoa que viu o próprio Cristo com seus próprios olhos, né? Você viu Cristo com os próprios olhos, você viu a crucificação, né? Provavelmente até a ressurreição, né? Quem teve a capacidade de mudar isso na sua cabeça? Né? Ele está falando isso porque as pessoas estavam impondo a lei de novo, né? Regras da lei, e essas pessoas estavam aceitando passivamente. Né? Mas poderia ser um outro assunto. Né? O fato aqui é que existia alguém capaz de envenenar uma pessoa a ponto dela abrir mão da mensagem que ela viu Cristo pregar e viver até a cruz. Imagina, a pessoa que foi testemunha de Cristo, de tudo que Cristo fez e da morte de Cristo e provavelmente da ressurreição de Cristo, né? Essa pessoa, vendo tudo isso, ainda foi capaz de dar ouvidos para alguém que envenenou e acabou pervertendo esse ensinamento do próprio Cristo. E a pergunta dele é: quem é essa pessoa que é capaz de fazer isso? Como que você deu tanto tempo de ouvidos para essa pessoa, né? Quero apenas saber isso de vós, né? Vocês receberam o Espírito pelas obras que vocês realizam ou porque Cristo os deu, né? Ou foi pela pregação da fé? Né? Veja como vocês estão passando tão depressa, né? Veja como vocês estão passando tão depressa daquilo que Cristo ensinou para uma fábula. Né? Olha, tanto tempo vocês ouviram e há tanto tempo vocês são treinados, né? Vocês são ensinados acerca das coisas. Vocês viram o próprio Cristo, vocês viram a cruz, vocês viram a ressurreição, vocês estão andando com Cristo, vocês estão pregando o evangelho, estão vivendo a vida cristã, e chega uma pessoa aí. Que poder que essa pessoa tem, né? Sabe o que eu me lembro agora, gente? Eu me lembro daquela passagem assim que diz que, se possível, né? Se referindo ao anticristo, né? Se possível, até os eleitos seriam enganados, né? Na minha percepção, na minha humilde percepção, ele está falando aquilo porque, na minha concepção, nós seremos arrebatados antes da tribulação. Então eu sou um pré-tribulacionista, ok? Então isso faz com que nós sejamos arrebatados antes da manifestação do anticristo. Então, se nós não estaremos aqui, como que seríamos convencidos pelo anticristo, né? Então, o texto vai dizer que se possível, até os eleitos seriam enganados. Não é possível, porque nós não estaremos aqui. Porque se tivéssemos, olha, qualquer pessoa que entra aí e começa a falar no ouvido, vocês já trocam. Uma coisa que vocês estão aprendendo há tanto tempo, né? Outro dia, estava conversando com o Creuze, né? Poxa, Creuze, às vezes a gente se sente repetindo as mesmas coisas durante muito tempo, né? E o aprendizado acontece assim também, né? Você vai repetindo, ensinando, né? A Bíblia fala disso, de inculcar, né? O filho, né? Inculcar o filho é você insistir, persistir, repetir, né? Esse é uma forma de aprendizado que a Bíblia nos orienta, né? E às vezes na igreja a gente se sente assim um pouco, sabe? A gente quer ir mais à frente, a gente quer ensinar mais, quer ir mais profundamente, e às vezes a gente tem que dar uns passos atrás, voltar, ensinar alguma coisa de novo e tal.
E a percepção que a gente tem muitas vezes é que algumas pessoas, elas parece que abandonam, abandonam certas verdades tão facilmente, né? Então, coisas simples, né? Que a gente aprende aí, sei lá, encontro de casais, por exemplo, né? Coisas que a gente aprende ali no encontro de casais e repete para que aquilo vá se tornando prática na nossa vida, né? A gente chega em casa assim, na mesma noite, depois do encontro de casais, chegou em casa, já esquece, já, sabe? Por tão pouco a gente abre mão assim de coisas que a gente está aprendendo já há um tempo. É o que está acontecendo aqui, a gente não é muito diferente disso não, né? Então ele continua dizendo, ó, sois assim insensatos, tolos, que tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ele está dizendo, ué, pô, vocês começaram a coisa pelo espírito. Ele está se referindo aí ao começo do livro de Atos, né? Quando a capacitação vem pelo Espírito Santo, né? Jesus falou lá atrás, esperem lá em Jerusalém, porque vocês receberão a capacitação. Vocês só conseguirão executar, né? Vocês só conseguirão viver essa vida mediante a capacitação do Espírito. Então o Espírito Santo veio morar na vida do crente, certo? Aí a partir dali, a nossa capacidade se dá pelo viver por Cristo. Eu morri, já não vivo mais, é o que Paulo está dizendo, então a partir de agora eu vivo por Cristo. Né? Eu vivo pela fé nessa vida agora. Né? Então a partir dali, quem vive agora em mim é Cristo. Eu vivo aprendendo da palavra dele, das verdades da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, aplicando isso na minha vida, modificando, lembra? Modificar a cosmovisão, né? Transformar aquelas coisas que a gente aprendeu da vida, da família, da história, das coisas da vida, das experiências, né? Se elas forem diferentes do que a Bíblia ensina, não, peraí, então isso aqui não é bom para mim. Então tenho que modificar. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, isso e isso. Então eu vou botar no lugar. Agora isso vai se tornar prática na minha vida, né? Com o auxílio do Espírito Santo, o Espírito Santo vivendo em mim, a palavra de Deus, o Espírito Santo colocando, dizendo, ó, faz isso, vai por ali, faz assim, faz assado, né? Olha o que a Bíblia diz. Então, olha só, isso vai transformando a nossa vida, mudando as nossas atitudes, mudando as nossas práticas, mudando o nosso dia a dia, o nosso viver, né? Então ele fala, poxa, vocês são insensatos porque vocês estão querendo voltar à vida da carne. Vocês estão querendo voltar para a vida das obras, das regras. É isso que a gente quer para a nossa vida? Não, não é isso que a gente quer para a nossa vida. Nós queremos viver a vida pelo Espírito. Agora, algumas vezes as pessoas voltam a viver a vida da lei em que sentido? Quando elas são hipócritas, normalmente. Então, sei lá, a gente professa uma fé, a gente tem uma religiosidade, a gente vai para a igreja, a gente lê a Bíblia, mas aí no trabalho, como é que tá? Tá coerente, não tá? Né? Então, a gente acaba voltando a viver a vida como os fariseus viviam. Então, sei lá, você é um crente, você tem uma vida cristã, você professa a sua fé, mas aí sonega imposto. Né? Sonega imposto, você emite cheque sem fundo. Não sei nem se as pessoas usam cheque hoje em dia, né? Cheque sem fundo, né? As pessoas, você não respeita as autoridades, né? Você conta mentiras sociais, tolera mentirinhas, né? Conta piadas no trabalho ou ri de piadas sujas. Quando seu chefe sai do trabalho, você faz corpo mole, né? Você deixa
de cumprir o seu papel como marido, como esposa? Está sendo falho no tempo gasto com seus filhos? Não tem liderado e desenvolvido uma cultura cristã dentro de casa? Não, mas aí quando você chega na igreja, você levanta a mão, canta e diz: eu sou crente, eu sou cristão, amo a Jesus, mas a sua vida não demonstra nenhum tipo de amor. Você está vivendo pela lei. Quais são as leis? Eu dou o dízimo, né? Ou eu dou oferta, né? Dou oferta todo mês, ajudo não sei o quê, vou na igreja todo domingo, pertenço a um grupo pequeno. Tudo isso é lei, gente. Tudo isso é costume, obrigatoriedade. Né? Então, essas coisas acabam se tornando aquelas mesmas justificativas dos judeus, dos fariseus. Não, mas eu oferto, eu vou para a igreja todo dia, eu pertenço ao ministério, sou líder de ministério. Eu vou no grupo pequeno, eu leio a Bíblia todo dia. Talvez isso sejam justificativas como os dos fariseus. Porque na hora de ver essa transformação na sua própria vida, a coisa não está acontecendo, ou você está vivendo ainda de forma sendo aperfeiçoado pela carne. Não, agora eu li 800 livros, agora eu sou, olha só como eu sou espiritual. Não, eu já li a Bíblia 18 vezes esse ano. Né? Olha como eu sou espiritual, eu oro 5 horas por dia. Meu, você está falando igualzinho o fariseu, sacou? Você está sendo aperfeiçoado por obras da carne, por aperfeiçoamento carnal, por uma coisa pragmática somente. Você não está sendo transformado pelo Espírito, você não está tendo um relacionamento com Deus, com o próprio Jesus, você não está tendo um relacionamento com o Espírito de Deus. Se tornou religioso o negócio, sacou? É disso que Paulo está falando para Pedro, e é disso que a gente está querendo falar nessa manhã. Será sido em vão tantas coisas que sofreste, se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, e porventura o faz pelas obras da lei ou pela graça, ou pela pregação da fé? Essa é a pergunta de Paulo. Então, se você olhar essa ideia, né, do nécio, né, por exemplo, em Romanos capítulo 1, Romanos 1,14. Dá uma olhadinha. Romanos 1,14 diz assim, vou começar do 13. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto em outros gentios, pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos, com os bárbaros, como para com os instruídos, como os não instruídos, né? Os não instruídos são esses nécios, né? Olha só, o Tito 3,3, dá uma olhadinha no Tito 3,3. Deixa eu achar aqui. Diz assim, em outros tempos também éramos insensatos, nécios e desobedientes, tolos, né? Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas, ele diz, quando Deus, nosso Salvador, revelou a sua bondade e o seu amor, ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu a nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa da sua graça nos declarou justos e nos deu a esperança de
de que herdaremos a vida eterna. Essa é a afirmação digna de confiança. E quero que vocês insistam nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Ele vai falar de não se envolver em discussões tolas e tarará, né? É interessante até ler esse finalzinho aqui, porque a gente está vivendo tempos onde muitas discussões tolas, né, têm se visto entre os próprios crentes, né? Não se envolvam em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e em brigas sobre obediências às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Caramba! Ué, Paulo está ensinando a você ignorar a pessoa, não se relacionar com uma outra pessoa, porque são pessoas que causam divisões na igreja. Caramba! Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Né? Você vê que Paulo fala de disciplina na igreja também? A Tito, né? Não só a Coríntios, não só a Gálatas, né? Paulo está falando também a Tito. Né? Olha que interessante. Isso, bem como em Tito, evidenciará que a palavra no original indica uma atitude de coração e não apenas um estado de mente. Né? Veja, ser nécio, insensato, tem a ver com uma atitude aqui, ó, interna, do coração. Né? Então Paulo está dizendo, poxa, como que vocês estão abandonando tão depressa o Evangelho da Graça para viverem coisas do seu próprio coração? Como é que vocês estão vivendo coisas que são próprias, atitudes próprias do seu coração, coisas que vêm do teu interior, né? Dos desejos maus que Paulo em outro momento diz que são as causas dos males na nossa vida, né? Então, nós desejamos aquilo que é ruim. Né? Então, ele está falando, olha, vocês são insensatos. Vocês são insensatos. Vocês são insensatos quando vocês fazem isso. Vocês são insensatos quando vocês querem viver por obras da lei mediante a insensatez do coração de vocês. Né? E não pela fé, não pela graça mediante a fé. Né? Ele está falando, você não quer viver mais pela graça mediante a fé. Vocês querem voltar a viver para a lei mediante a insensatez do coração de vocês. Né? Ele está falando de uma negligência pecaminosa de uma pessoa em usar poder mental para tirar o melhor proveito. Né? É essa a ideia do insensato. É uma negligência intencional, pecaminosa. Veja que ele não está só dizendo que a pessoa é tola no sentido de, olha, você sem querer está fazendo isso. Não, ele está falando que é intencional. É tola porque ela negligencia pecaminosamente a verdade da palavra de Deus. Né? Então, ele diz que ao darem ouvidos aos argumentos legalistas, não foram propriamente lerdos, mas irrefletidos. Vê? Vê que não é uma atitude sem querer, querendo, sabe? É mesmo negligência. Não pararam para refletir, não estão pensando no que realmente a palavra de Deus ensina, do que os próprios discípulos estavam ensinando, do que o próprio Cristo ensinou. Né? Eles estavam abrindo mão tão rapidamente da verdade do Evangelho para viver pela obra da carne, irrefletidamente. Né? Eles não foram ignorantes, mas insensatos. Veja, eles não estão fazendo algo por não saber.
Eles estão fazendo porque eles estão sem pensar, estão irrefletidos, estão sem analisar, não estão sendo sábios, estão sendo tolos. Né? Eles não foram estultos, eles foram nécios, né? Ignorantes. Né? E não são nécios todos aqueles que trocam a verdade de Deus pela mentira de Satanás a paz pela intranquilidade, a certeza pela dúvida, o regozijo pelo medo e a liberdade pela escravidão, né? Uma palavra aí do Hendricks, né? Quem troca, como diria minha mãe, né? Minha mãe fala, trocar o certo pelo duvidoso. Quem troca o certo pelo duvidoso não é um nécio, é um ignorante, é um tolo. É uma pessoa que faz as coisas irrefletidamente. É uma atitude não sábia do coração. É disso que a gente está falando. Consegue compreender isso, querido? É disso que Paulo está dizendo. Tem uma última frase aqui para a gente parar nela, no dia de hoje, que é a seguinte: os enfeitiçaram não por meio dos seus olhos, frase do Hendricks também, né? Os enfeitiçaram não por meio dos seus olhos, mas por meio de suas palavras, no ouvido, de seus ensinamentos também. Especificamente por lhe dizer que a fé em Cristo deveria ser suplementada com rituais mosaicos. Né? Então ele está falando, olha, a fé, ela não é mais importante do que os rituais. Certo? Então, o alerta de hoje, mediante tudo isso, é cuidado com aquilo que você acha que é cristianismo, cuidado com aquilo que você acha que é vida cristã. Cuidado, porque você pode tá dando foco em coisas que a Bíblia não dá. Cuidado que você pode estar priorizando coisas que não são prioridades. Cuidado que a tua vida pode estar sendo pautada por obrigações, por regras que você mesmo criou. Por verdades que você acreditou. Coisas que têm a ver mais com a sua cosmovisão do que com a palavra de Deus. Cuidado, porque se você estiver baseando a sua fé nessas coisas, talvez você não esteja vivendo o cristianismo. E eu vou terminar lembrando aquele texto dos últimos tempos, né? Dia de julgamento, quando Jesus recebe uma pessoa e essa pessoa fala, puxa, eu profetizei em teu nome, né? Eu expulsei demônios em teu nome, né? Olha quantas coisas eu fiz, né? E aí a resposta de Jesus é, naquele dia eu vos direi, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade, aos que vivem uma prática de vida que é própria do iníquo, que é personificado em Satanás, né? Em certo momento na Bíblia é personificado, dos profetas para cá, personificado em Satanás, o iníquo. Né? Então a iniquidade é aquilo que você faz que tem a ver com Satanás, que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com o cristianismo. Né? Mesmo que você não acenda uma vela lá, vermelha e preta, e mata um franguinho na esquina, não é disso que eu estou falando. Estou falando de coisas próprias dessa vida, coisas que são diferentes do que o cristianismo prega. Você vê, você não precisa ser um satanista para estar errado. É só você se desviar um pouquinho do evangelho que Cristo pregou. Por exemplo, impondo algumas leis para você se auto-justificar. Isso já é perdição, porque esse que chega lá no final dos tempos, no juízo, para Cristo e fala assim, olha,
eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele fez mesmo. E eu acho, a minha percepção nesse texto é que realmente ele está sendo sincero, ele fez isso e ele achava que isso ia justificá-lo. E Cristo não fala para ele, não, isso aí que você fez estava tudo errado. Ele não fala. Ele não desqualifica o que o cara fez. Ele apenas aponta, olha, aqueles que praticam a iniquidade, que é viver uma vida de pecado obstinadamente, né? Obstinadamente, eu acho que é essa palavra. Alguém que está vivendo uma vida de qualquer jeito. Olha, ele vive a vida religiosa, né? Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Como aquele jovem rico, né? Que Jesus fala para ele, então, ó, falta uma coisa, vende tudo que você tem aí, dá para os pobres. Ele sai triste porque ele achava que estava fazendo tudo, mas não estava fazendo nada. Porque ele estava vivendo uma vida segundo a tolice do seu coração e não segundo a graça mediante a fé em Cristo Jesus. Estava obedecendo regras. Aquele lá do final dos tempos, do juízo, também viveu vidas de regras, chegou em cima da hora, Jesus falou, não, você fez tudo isso, mas você está vivendo uma vida torta, vivendo uma vida de iniquidade, eu nunca te conheci. Né? Então, o alerta de hoje é para que a gente compreenda o que é o cristianismo de verdade. E o que a gente aprendeu sobre o cristianismo é que a justificação é feita pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. É isso. Ponto final. Ponto final. A partir daí, a gente percebe uma transformação. É disso que Paulo está falando. Na vida dele aconteceu isso. Então, é disso que a gente está falando hoje também. De uma transformação que acontece nas nossas vidas. Beleza, gente? 11 horas em ponto no meu relógio. Semana que vem a gente vai continuar dentro dessa segunda sessão do livro de Gálatas. Né? A partir daí, vamos trazer outras perspectivas desse texto, outras mensagens de Paulo, outras ideias de Paulo, ainda dentro desse contexto maior, né, de infiltração na igreja, de pregação de um falso evangelho, né, que Paulo amaldiçoa, inclusive, quem faz isso. Então, o zelo pela palavra de Deus, o zelo pela vida cristã, dentro desse contexto aí. Né? Transformação de vida, gente, experiência, andar com Cristo, conhecer a sua vontade, né? Ouvir a voz do Espírito Santo, né? Ter a vida sendo transformada dia após dia. Falou, galera? Um beijo para vocês, uma boa Páscoa. A Páscoa é a ressurreição, é a vida de Cristo, e é disso que a gente está falando, né? Cristo ressuscitou e é isso que nos justifica, é isso que nos santifica, é isso que nos qualifica, né? Se temos algo de bom, foi justamente por conta disso que nós nos tornamos, tá bom? Um beijo para vocês, um bom domingo. A gente se vê mais tarde na live. Que Deus te abençoe aí, seu almoço de Páscoa, a sua família. Acha uma oportunidade aí de falar de Jesus, de fazer uma oração em família, né? Faça isso aí com seus familiares e lembre-se do que esse momento representa para a gente, tá bom? Deus te abençoe e até mais tarde.